E agora a gente muda de assunto um pouco. Claro que podemos voltar a qualquer momento com informações que chegam deste conflito entre Israel e Irã, mas a gente vem para o Brasil. Vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para anular a delação premiada de Mauro Cid. De acordo com Alexandre de Moraes, a solicitação é impertinente. Os advogados do ex-presidente citaram mensagens de um perfil de Instagram que supostamente teria sido utilizado por Mauro Cid e que nele o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro teria descumprido a medida cautelar imposta pela corte. Alexandre de Moraes, no entanto, aceitou o pedido da defesa de Braga Neto para realizar uma acareação entre o general e Mauro Cid. Ou seja, eles podem ficar frente a frente para que seja investigada a veracidade das informações. Os advogados do general afirmam que há contradições entre as versões apresentadas. Aquela novela da delação de Mauro Cid agora ganhando um novo capítulo, não sendo anulada, depois de mais um pedido de nulidade, um pedido que se soma a muitos outros, né, por muitas questões. O maior argumento seria a falta de voluntariedade e agora há esse argumento também de quebra da medida cautelar de incomunicabilidade, porque ele estaria se valendo de um perfil fake ou de outra pessoa para falar com outros investigados, outras pessoas a respeito do conteúdo da delação. E a acareação que foi deferida, ou seja, podem ficar frente a frente Braga Neto e Mauro Cid. Quero saber a análise e a opinião da doutora Laura Porto, que também acompanha essa questão do Supremo Tribunal Federal. Laura? Bom, mais um capítulo nesse extenso caso que nós temos aqui. E o que foi que gerou, de fato, esse pedido para que fosse anulada essa delação? O advogado de algumas das partes, Eduardo Kantz, ele comprovou, né, teoricamente, ele apresentou inclusive uma ata notarial mostrando que ele manteve conversas com, supostamente, o Mauro Cid num perfil que diríamos fake e que podemos dizer que não é uma extrema novidade as informações que estavam ali. Informações que constam nessa conversa já tinham sido trazidas anteriormente por um jornal específico que trouxe, né, diversas informações. Então, tínhamos aqui uma informação relevante, tanto para a defesa de Bolsonaro como para a defesa de Mauro Cid, dizendo que não seria cancelada, né, ou não levada em consideração esse pedido, porque essas informações não seriam informações novas. Fato é que agora temos fotos, prints, áudios do próprio Mauro Cid, e dentro desses áudios ele diz que ele estava, assim, sendo, de certa forma, induzido a afirmar que houve ou não, né, um golpe, e ele tentava reiterar que não, que ele estava sendo induzido, enfim. Outro fato importante é que Mauro Cid foi proibido de utilizar as redes sociais e ele já havia anteriormente sido perguntado pelo próprio ministro se ele conhecia esse nome específico, eu não vou dizer porque eu não lembro, é um nome Gabriela. Fake, Gabriela, muito obrigada, e ele disse que talvez poderia ser o Instagram da esposa dele. Então, essa titubeada, podemos dizer assim, de dizer não conheço, não é comigo, nunca ouvi falar, trouxe algumas implicações, sim, para o Mauro Cid. Então, estamos de novo num embate de informações novas que são relevantes para a defesa de Bolsonaro. E outro ponto, o Moraes dizendo que essas informações não são tão relevantes, pois elas já eram conhecidas. Ô, Laura, quero aproveitar a sua especialidade aqui. A Laura é especialista em direito digital, tem vários livros, inclusive, que ela participa aí. Laura, quero saber o seguinte. Nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal emitida no dia em que Mauro Cid foi preso e solto, rapidamente, na semana passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal intimando a Meta, proprietária do Instagram, para que fornecesse o perfil indicado como Gabriela, alguma coisa, alguns números lá, o conteúdo das mensagens trocadas por esse perfil, o IP, de onde teria sido acessado. É possível localizar de onde se conversou por esse perfil, pelas questões de tecnologia do direito? Explica pra gente. No melhor assunto de todos, que é a tecnologia. É possível, sim. E foi justamente este o pedido feito pelo STF, para que quebrássemos esse sigilo, porque, de fato, isso é considerado um sigilo. Saibam, né, nós, nessa extensão da nossa vida, da nossa personalidade que se dá hoje com os aparelhos e conversas super pessoais dentro dessas redes, foi pedido que a Meta visse de onde, quem falou, como falou, de onde saiu esse IP. Então, saibam, né, a gente sempre fala, mas não é o bastante reiterar.
não existe anonimato nas redes sociais, salvo se você for um mega hacker, né, usar medidas super avançadas que nós, pessoas comuns do povo, que não somos tão avançados na tecnologia, não sabemos fazer. Então, sim, a Meta vai oferecer essas informações, que são informações legítimas pedidas dentro de um processo judicial em curso, para que tenhamos mais informações de qual era o IP, que é o número de registro do aparelho, quem estaria por trás, quem fez o cadastro, o registro dessa rede em específico e possivelmente vão chegar em quem estava por trás. E pelo IP dá para ver a localização? De onde a pessoa falou? Que cidade, que bairro, alguma coisa assim? Pelo IP dá sim para ver a localização. Inclusive, tivemos um desdobramento de IP no caso da Carla Zambelli, né? Que foi falado aqui, inclusive na semana passada, que um hacker descobriu que ela estaria num local específico pelo vídeo que ela postou. Então, sim, nosso IP tem rastreabilidade. Então significa, Rodolfo Maris, que a casa vai cair para alguém. Para alguém. Exatamente. Se esse IP demonstrar ali um acesso da residência de onde estava o Mauro Cid, a casa cai para ele. Se esse IP mostrar outra localidade, outra pessoa, outro endereço, a casa cai para essa outra pessoa também. É uma questão de tempo aí para alguém ser descoberto, Rodolfo Maris. Mas o que eu fico mais indignado aqui, e eu quero a participação de vocês que estão nos assistindo, é que depois a doutora falar com tanta especialidade sobre isso, tão incisiva sobre a nossa lei, é porque isso não foi feito antes. Por que a nossa lei ela é tão morosa, vagarosa, lerda, sabe, preguiçosa? Por que precisa chegar no ponto de pessoas estarem falando sobre esse caso numa rede de TV? Por que os advogados já não quebraram esse sigilo? Por que já não entraram com uma ordem, com um ofício, para que esse IP seja descoberto e talvez na delação dele você contestar essa informação? Por que precisa disso agora? Nós trouxemos a luz agora para esse processo. Ninguém sabia que poderia ser quebrado esse IP. A doutora trouxe uma luz aqui agora. Porque ninguém nem pensou em quebrar esse IP e, de fato, chegar aos responsáveis. Se o Mauro Cid está mentindo, se tem esse perfil falso, faça isso. Vai na tecnologia, fala com os especialistas. A LGPD protege nesse caso? Essa é a minha grande dúvida. Será que não foi feito isso pela LGPD? Será que a lei de proteção de dados, ela interfere nesse caso? Eu acho que não. Por quê? Porque é um caso público e participante de crime, eu vou até colocar aqui entre aspas, porque a gente está falando de um crime contra a democracia, de uma delação de um sujeito que trabalhava para o ex-presidente da República e que, teoricamente, agora tem um perfil falso que mudou a sua narrativa 11 vezes. Foram 11 diferentes versões na sua delação. Por que agora não coloca ele de frente com o Bolsonaro também e faça essa acariação entre os dois para saber quem está mentindo de verdade? Bem, só para complementar aqui, responder o meu querido colega de bancada, isso não foi feito antes porque entenderam que não haviam provas o suficiente. A partir do momento que o advogado apresentou prints, vídeos, uma ata notarial, que é super importante para fazer prova no meio digital, entendeu que seria necessário a quebra desse sigilo, porque antes seriam apenas acusações aleatórias, né? Agora nós temos provas. E não seria só pela LGPD, o que rege aqui no caso seria o Marco Civil da Internet, que inclusive está em debate agora no Supremo Tribunal Federal. Certamente isso não foi apresentado antes, essas provas, porque as conversas não são nem deste ano, né? Porque de alguma forma deveria beneficiar alguém aí, alguma das partes, e o advogado pensou por bem não apresentar isso antes. Agora, Leandro e Diego, eu quero saber da cariação. Eu quero saber de Mauro Cid frente a frente com Braga Neto. O que pode sair deste encontro? Quais são as suas expectativas, Diego Tavares, a respeito dessa cariação que já foi deferida? Isso não é pedido, hein? Isso é decisão do Supremo Tribunal Federal. Vai acontecer o encontro entre Braga Neto e Mauro Cid para falarem a respeito das contradições que teriam havido entre eles. Olha, Koba, eu particularmente espero que saia dessa cariação a verdade, porque é o que ainda aparentemente não está aparecendo com todos esses expedientes que nós estamos discutindo aqui. E com todo respeito, as explicações da doutora Laura aqui foram perfeitas, as dúvidas do Rodolfo super pertinentes, mas é sempre importante a gente lembrar, tem uma questão de fundo aí, de nulidade da delação do Mauro Cid, foi revelado há alguns meses pela revista Veja, que a doutora Laura até pincelou o assunto aqui. Mauro Cid, ele fez uma delação sobre aquilo que foi chamado pelo próprio ministro Gilmar Mendes, na época da Lava Jato, de tortura.
Ele fez uma delação porque não tinha contato com os advogados, ele fez uma delação porque não teve contato com os familiares, ele fez uma delação, segundo ele mesmo disse em um áudio vazado pela revista Veja, que é uma delação apenas para robustecer uma narrativa já pré-existente. Se isso não contamina a voluntariedade, que é um elemento essencial da delação premiada, eu não entendo mais o que é uma nulidade de uma delação premiada. Então, todas essas novas questões, aquilo que pode vir a partir da acariação do Mauro Cid com o general Braga Neto, eu acho que são questões que se tornam acessórias diante dessas patentes nulidades de fundo que tem nesse processo. E aqui, Rodolfo, de certa forma trazendo também uma ideia minha daquilo que foi a sua dúvida, por que isso vem se estendendo pelo tempo? Porque julgamentos dessa natureza, inevitavelmente, não estou atrelando isso à conduta de um magistrado, de um PGR, de um advogado ou das próprias partes envolvidas, são julgamentos que têm influência política, são julgamentos que, de certa forma, sofrem influência do calendário eleitoral, inclusive. Então, pode ser que seja interessante que esse processo perdure e se arraste ao longo do tempo para causar desgaste em figuras específicas da política brasileira. E bem por isso as coisas não acontecem de uma vez só, não acontecem de forma rápida, dinâmica, tem essa morosidade envolvida. Esse é só o meu palpite, claro. Mas espero que dessa cariação finalmente emerja a verdade para esse caso, porque eu acho que é isso que o brasileiro merece em um caso tão sério que discute valores tão sensíveis quanto a própria democracia brasileira. Quero análise também do Leandro Ferreira. Leandro, qual a credibilidade da delação de Mauro Cid? Eu entendo que a credibilidade é aquela conferida pelos poderes da República. O STF homologou isso, não é do meu feitio ficar duvidando de Suprema Corte de qualquer país que seja, especialmente do meu país. Né? Então, acho que a gente precisa levar em conta que se trata de algo válido, né? E que, se houver questionamentos, que seja feito também dentro das 4 linhas da Constituição, como diz aqui o presidente Bolsonaro muitas vezes, né? E dessa vez, nesse questionamento em particular, isso não foi anulado. Me parece, até a Laura deu detalhes aqui sobre IP, isso e aquilo, me parece até meio forçada essa situação de perfil falso, uma coisa meio plantada até para ver se levava à anulação. Agora, eu só aqui achei curioso o Diego declarar com tanta veemência que ele espera a verdade emergindo de qualquer um desses procedimentos. Eu acho, Diego, não aqui para contrapô-lo, mas bom, você queria mentira. Não. Eu só acho que é muito distante da realidade nossa, né? Esperar que seja a verdade como fato, né? A verdade factual que a gente vai saber de um encontro entre Mauro Cid e Braga Neto, né? Eu nem sei se essa cariação, talvez vocês que são todos advogados possam me ajudar a compreender, se ela vai se dar online, se ela vai se dar na Papuda, se ela vai se dar no plenário do STF, seja lá onde for, mas não é este procedimento que vai fazer emergir a verdade factual. Eu acho que a gente vai apenas ter um encontro... Mas a divergência não vale a pena nesse caso? Eu não sei, eu realmente não sei. Eu nem sei qual que é o valor disso dentro do processo. Talvez vocês possam me dizer, né? Porque não é assim uma questão para resolver intrigas pessoais, certamente, né? Mas eu também não sei qual que é o valor que tem para dentro do processo e quem é que avalia isso. Então, mas certamente não é este procedimento em si que vai fazer emergir a verdade factual. Tem só uma coisa aí, Leandro, que a Laura bem trouxe, e isso é uma notícia que está no processo, que é a defesa juntar uma ata notarial destas conversas. O que significa isso? Significa que um tabelião, ou seja, alguém que é delegatário do serviço público, que tem fé pública, ou seja, que o que ele fala tem uma presunção de veracidade acima de qualquer outra, viu essas conversas e colocou em um documento cartorário, um documento público. Aquilo vira verdade. Isso significa que há uma robustez muito grande nas alegações da defesa. Não é um mero print como o que eu tiro ou que qualquer um de nós possa tirar. Não é isso, Laura? Que a gente conseguiria fazer em qualquer aplicativo de criança, né? Não.
passou isso por um tabelião que produziu uma ata notarial com uma fé pública. O que é só importante ressaltar aqui sobre o tabelionato é que ele não confere que aquilo que está ali é real, que aquilo que está ali realmente aconteceu. Ele só dá a fé pública do que ele está vendo de fato e criando aquela documentação. Isso também é importante de ser dito, que o tabelião ele não faz juízo de valores ali sobre a prova que ele está produzindo, só o que ele está vendo de fato. E eu só para trazer mais uma informação aqui, o que seria então uma cariação, caso alguém do nosso público não saiba? Ocorreu que essas duas pessoas que estão na cariação deram depoimentos que foram contraditórios. Então agora vai ser dentro da sala de audiências do STF, tá? Então vai ser presencial. No próximo dia 24, inclusive, foi feito um pedido por um dos advogados para prorrogar para o dia 27, porque o advogado estaria viajando. Até o momento, o Alexandre de Moraes não se manifestou, mas o fato é que eles são colocados presencialmente frente a frente e aí vão ser debatidas as questões que tiveram divergência. E outro ponto é que eles não estão... Isso é um procedimento processual e eles não precisam dizer a verdade, né? Então... Agora são 15 horas, você que chega pelas ondas da rádio, que estava na nossa programação esportiva. Estamos aqui no Linha de Frente, nesta terça-feira, dia 17 de junho, repercutindo as principais notícias do Brasil e do mundo. Estávamos falando sobre justamente a acariação que acontecerá entre Mauro Cid e Braga Neto, a acariação que foi deferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Quer completar, Leandro, Laura? A Laura estava falando sobre os detalhes, eu perguntei, serve para que essa acariação? Mas eu quero complementar depois sobre o tabelionato. É para esclarecer contradições. Há a possibilidade de que um dos depoentes contradiga a si mesmo, ao depoimento que prestou anteriormente, quando colocado de frente com alguém que presta um depoimento no sentido contrário. E aí a primeira turma leva isso em conta? Ela leva isso em conta, claro, porque se você disse... As provas dos autos... Se você disse A no seu depoimento e durante a cariação você sustenta que B, evidentemente que você mentiu no seu primeiro depoimento. Posso só fazer uma complementação sobre a questão cartorial? Rapidamente. Super rapidamente. Para vocês, advogados, isso tem uma importância grande, mas eu acho que tem poucas instituições no Brasil tão mal vistas quanto cartórios. Discordo plenamente. Discordo fala plenamente. mais aí, por favor. Os cartórios, eles trazem uma segurança jurídica tão grande para o Brasil, tanto os tabelionatos de notas, como os registros de imóveis, registro civil, que são essenciais para a base da população brasileira. Enfim, eu acho que não tem nem como falar da importância do serviço prestado socialmente pelos cartórios hoje. Credibilizar também esse processo dentro do cartório. Um abraço aqui para o desembargador Ricardo Dipp, não é isso? Sim, também. É especialista no tema. Exatamente. Que é do grupinho ali de estudo da Laura Porto. De direito notarial, não é isso? Faço parte, inclusive, para que vocês vejam como o Brasil leva a sério que os profissionais sejam habilitados. Eu faço parte da banca do CNJ, do ENAC, que faz os concursos nacionais de cartórios, para trazer cada vez mais um serviço especializado e bom para a população brasileira.